Olá, bem-vindos a esta segunda videoaula do curso A Saúde Emocional do Líder Espiritualmente Saudável. É um prazer enorme estar com você. Eu sou o pastor Valdir Brizola, da Primeira IPI de Rio Preto. E eu quero dizer que você está de parabéns por participar desse curso, porque isso mostra que você tem reconhecido a importância de cuidar de sua saúde emocional para que você tenha uma vida plena e possa desfrutar dos benefícios de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Como você já sabe, cuidar das pessoas tem sido uma de nossas preocupações mais importantes, especialmente em relação à espiritualidade e à saúde emocional dos líderes de nossa comunidade. Liderar é servir. E servir é uma expressão de amor, é uma forma de amar. Cuidar de quem cuida, portanto, é uma forma de expressarmos o nosso amor pelas pessoas. E a boa liderança se faz através de relacionamentos saudáveis e em ambientes saudáveis, não é? Quando nós cuidamos das emoções das pessoas, nós nos importamos com ela, com sua saúde, porque nós entendemos que relacionamentos saudáveis dependem de pessoas saudáveis. Assim como uma espiritualidade saudável depende de emoções saudáveis. Não é possível ser espiritualmente saudável sendo emocionalmente doentio, não é? Só um líder espiritual emocionalmente saudável pode liderar para a formação de uma igreja emocionalmente saudável. Isso é algo sistêmico, orgânico, uma coisa depende da outra. Diante disso, nós vamos prosseguir em nosso curso tratando de um tema fundamental para a saúde emocional. O tema desta aula de hoje é autoconhecimento. Você já ouviu essa frase antes? Conheça-te a ti mesmo. Ou conheça a ti mesmo. Essa frase é atribuída a Sócrates. O filósofo considerava-se apenas uma pessoa comum com o difícil propósito de buscar o conhecimento da verdade ou o conhecimento verdadeiro. Essa constatação o teria levado a proferir a famosa frase "eu sei que nada sei". Você já deve ter ouvido essa expressão, "eu sei que nada sei". Conclusão que só é possível a quem busca conhecer-se, ou seja, busca o autoconhecimento. Reconhecer e admitir que nada sabe é uma das mais importantes características de um líder espiritual. Esta é a atitude de um discípulo servo, a atitude de aprendiz. Aliás, é isto que significa discípulo, aprendiz. Conforme os ensinos de Jesus, uma atitude humilde e de um coração de servo é o que se espera de um discípulo seguidor do Mestre. E em se tratando de liderança espiritual, entendemos que líder é aquele que mais deveria servir na comunidade. Quanto maior a autoridade, quanto maior o encargo, maior a responsabilidade em servir. O que é então o autoconhecimento e por que é tão importante? Autoconhecimento, de um modo bem simples, é o conhecimento de si mesmo, das próprias características de caráter, de personalidade, e significa conhecer o jeitão da madeira, como dizemos, ou seja, o modo como nós funcionamos, sentimentos, desejos e inclinações, e tantas outras coisas. Então, se autoconhecer é importante para saber o que nos faz feliz ou plenos em nossas realizações. Porque felicidade tem a ver com isso, com as realizações, com a satisfação em realizar aquilo que devemos fazer. Bem, autoconhecer-se, além de nos ajudar a lidar melhor com as nossas fraquezas e limitações, também nos ajuda a sermos mais assertivos e a tomarmos decisões mais conscientes sobre o que queremos e o que precisamos. O próprio Davi, o salmista, que era amigo íntimo do Senhor a ponto de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Já imaginou ser considerado uma pessoa tão ajustada e afinada com Deus, sendo segundo o coração de Deus? E ele
entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou dizendo: Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que me trouxesses a esse ponto? Ora, Davi buscava conhecer sobre si mesmo diante de Deus. Deus nos conhece. Mas será que nós nos conhecemos? Pessoas e líderes que não se conhecem são as que mais enfrentam problemas de relacionamentos interpessoais. Não é à toa que os psicólogos recomendam o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal para melhorar a performance profissional, né? A qualidade do trabalho profissional. E os médicos recomendam o cultivo de uma espiritualidade para melhorar a saúde cardíaca, né? Faz bem para o coração. Pois bem, na meditação, nós sondamos as profundezas de nossa alma e podemos conhecer melhor quem de fato somos. Até porque, quanto melhor nos conhecemos, mais sólida será a nossa maturidade emocional e espiritual. E, consequentemente, maior será a nossa capacidade de perdoar as ofensas e feridas causadas pelos outros e a nos perdoar a nós mesmos. Sim, é muito importante aprender a se perdoar. Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, diz que o autoconhecimento nos torna capazes de enfrentar melhor os reveses da vida. Quais são os maiores desafios que você tem enfrentado? Alguns dos desafios contemporâneos têm muito a ver com a egolatria, o endeusamento do eu, né? O eu em primeiro lugar. Quais têm sido os seus desejos ardentes, desejos que fogem ao seu controle? O que mais ocupa os seus pensamentos? Como você tem conseguido administrar o seu tempo e a sua agenda? Pense nisso. Você tem conseguido perceber suas fragilidades e os seus limites? Como nos livros, é preciso deixar uma margem na vida diária para poder respirar. Ter uma folga na agenda para termos fôlego, maior clareza. Como no livro também, melhor visualização do texto que estamos lendo e a compreensão desse texto que agora é o texto da nossa vida. Autoconhecimento nos ajuda a termos mais autonomia sobre a nossa vida. Ajuda-nos a fazer as melhores escolhas, a definir objetivos mais claros. Não precisamos, com isso, ficar o tempo todo precisando que as pessoas nos digam o que devemos ou não devemos fazer para ser feliz. O que acontece quando não nos conhecemos? Acontece exatamente o contrário disso que acabamos de dizer. Nós nos tornamos mais medrosos, menos autoconfiantes, mais dependentes daquilo que os outros pensam de nós ou dizem de nós a nosso respeito. Bem, pensando em liderança, especialmente na liderança espiritual da igreja, vejamos o exemplo de Alice no País das Maravilhas. Alice perguntou ao gato Cheshire: Ei, você pode me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? Bem, isso depende muito do lugar onde você quer ir, disse o gato. Mas eu não sei para onde ir, respondeu Alice. Bem, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Assim também, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar está bom. Ou seja, se você não sabe para onde quer ir, tanto faz o lugar que você está, né? Você consegue perceber como é fácil nos desviarmos do caminho quando não conhecemos os nossos objetivos, não é? Quando nós não sabemos qual é o nosso propósito, a nossa missão, ou quando não conhecemos nossas potencialidades, os nossos dons e as nossas habilidades para servir nos ministérios para os quais nós fomos chamados. Então, basta você analisar quantas pessoas que aparentemente têm um propósito muito bonito e bom,
mas que na primeira dificuldade esquecem seu objetivo e partem para as aventuras das novidades, né? São os chamados novidadeiros, aqueles que vivem em função das modinhas do momento. Pense nas consequências causadas por um líder que não sabe quem é e nem para onde vai. Pense comigo, quais seriam as consequências para um casamento, para uma família, para uma empresa ou para o povo de uma comunidade que segue um líder assim? Um líder que não sabe para onde está indo, né? Não sabe seus objetivos, seu propósito. E o que dizer de um líder cuja espiritualidade é emocionalmente doentia? Alguém que tem dificuldades de lidar com o medo, lidar com a culpa, não consegue lidar com a ira ou raiva, alguém que tem dificuldades de lidar com o contraditório, ou seja, com as opiniões que divergem da sua, ou não sabe lidar com pessoas difíceis. Já imaginou? Então, conhecer-se a si mesmo é fundamental para se tornar um líder espiritual emocionalmente saudável. Muito daquilo que achamos que conhecemos de nós, ou a nosso respeito, tem a ver com as narrativas que foram sendo escritas ou construídas sobre nós, por nossos pais ou cuidadores, né? Pessoas que nos influenciaram durante a nossa infância, durante a nossa adolescência. Enfim, qual é a minha pergunta? Qual é a narrativa que Jesus faz de nós e a nosso respeito nos evangelhos? Você sabe o que Jesus diz a seu respeito? Bem, Deus nos conhece com profundidade e em plenitude, pois Ele mesmo nos fez, a palavra nos diz, Ele nos criou, Ele nos formou. Como relatou Davi no Salmo 139, os olhos do Senhor nos viram quando ainda éramos apenas um embrião. Naquele momento, todos os dias determinados para mim, disse o salmista, foram escritos no livro de Deus antes mesmo de qualquer deles existir. Já imaginou? Sim, Deus nos conhece. Mas será que nós nos conhecemos? E será que nós conhecemos o Deus que nos fez e o que Ele diz a nosso respeito? Será que nós nos conhecemos quanto de fato podemos conhecer? Como dissemos, o autoconhecimento é fundamental para a nossa saúde emocional e espiritual, a fim de que possamos atingir nossa maturidade na vida cristã. Sermos mais equilibrados para vivermos em harmonia com as pessoas no ambiente em que nós estamos inseridos. Pois bem, a experiência cristã possibilita-nos crescer em autoconhecimento. O Salmo 139 é uma das declarações bíblicas mais profundas que tratam sobre esse tema. O Deus que nos sonda nos conhece muito bem. Ele vê e conhece os segredos de nossa alma. Ele me conhece, Ele te conhece, Ele sabe as nossas intenções. Ele não nos vê como nós costumamos ver as pessoas, mas Ele vê a nossa alma, o nosso coração. Muitas vezes nós nos enganamos a respeito de nós mesmos, mas Deus não. O Espírito de Deus pode nos conduzir através das sombras dos porões de nossa alma e nos ajuda a nos conhecer melhor. Abraão, que era amigo de Deus, enfrentou grande provação em sua vida, mas saiu como herói da fé. Ele estava e foi considerado entre os heróis da fé. Ele conheceu a Deus e a si mesmo de uma nova maneira. Ele conhecia cada uma de suas fraquezas, por isso não desceu do monte orgulhoso, prepotente. Ele desceu bem, mas como um servo, melhor do que jamais fora. Sim, conhecer mais e melhor sobre a vida, sobre quem somos e sobre quem Deus é e sobre aquilo que Ele fala de nós, ou a nosso respeito, é parte fundamental da vida cristã e para a formação de um líder espiritual. Nós aprendemos a nos conhecer e a respeitar melhor as pessoas. Deus conhece você
E você precisa se conhecer a partir da revelação de Deus e da narrativa do Evangelho a seu respeito. Deus sempre revela a si mesmo ao revelar as verdades sobre nós. Quanto mais nos conhecemos, melhor conhecemos a Deus, pois fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Assim percebemos o quanto Deus, na pessoa de Jesus, é tão importante em nossa vida, especialmente como líderes espirituais. Em meio a essa jornada de nos autoconhecer em Cristo e reconhecer a nossa identidade em Cristo, perceberemos o quanto somos amados. Aquela imagem distorcida que temos de nós por conta do pecado começa a se desfazer e passamos a nos ver como Cristo nos vê. Nós nos vemos em Jesus. O profeta Jeremias diz que só Deus nos conhece e só Ele sabe quais planos Ele tem para nós. Ficaremos surpresos ao compreender os propósitos de Deus para a nossa vida. Ele tem planos de nos fazer prosperar e de nos dar um futuro cheio de esperança. Não é bom, não é gostoso ouvir isso de Deus a nosso respeito e para nós? Creio que saber disso nos ajudará a abandonar nossas ambições mesquinhas, ambições puramente egoístas. Deus sabe bem quem você é. Não precisa se esconder. Ele te ama, apesar de você. Aliás, alguém já disse que não há nada de bom que façamos que faça Deus nos amar mais, nem nada de ruim que você faça que possa fazer Deus te amar menos. Não perca Jesus de vista. Ande com Ele e aprenda o segredo do autoconhecimento, pois o próprio Jesus disse: vinde a mim, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, tranquilidade, serenidade. Tanto Paulo quanto Jesus nos encorajam a sempre buscarmos a verdade sobre Deus e a verdade sobre nós mesmos, diretamente nas Escrituras Sagradas. Jesus, no Evangelho, conta a história de uma festa preparada para os seus seguidores e amigos. E ele convidou a todos. Ao não conhecer a si mesmo, você pode não perceber as portas e as oportunidades que Deus tem preparado para você. E você poderá começar a dar desculpas para não ir a essa festa. Deus tem uma festa para você. Participar da liderança é um privilégio muito grande. Pode parecer estranho, mas é fácil agir assim. Pense nas vezes que você não aceitou o convite para ir a um curso de capacitação profissional ou um curso de formação espiritual, de espiritualidade, um congresso, uma viagem, ou para participar de um treinamento de capacitação de liderança, ou então um programa de desenvolvimento pessoal. Você teve a oportunidade, mas não foi. Por quê? O simples fato de não colocar o estudo e a aprendizagem como um hábito em sua vida já é uma desculpa para não buscar seu autoconhecimento. Dizer como Sócrates, né? Só sei que nada sei. E assim você não busca o seu autodesenvolvimento pessoal. Parece que você já sabe tudo, esqueceu de ser aprendiz. Seja consciente, mas não muito intransigente consigo mesmo. Reconheça os seus limites e fragilidades, reconheça as suas imperfeições e tenha coragem de ser imperfeito. Sim. Esta atitude será muito importante para o exercício de sua liderança numa comunidade onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Temos que ter coragem de ser imperfeito para aceitar e acolher pessoas imperfeitas. Se você é daquelas pessoas que tem medo de dizer quem você é, por medo de julgamentos, reprovações ou de não ser aceito, busque a melhorar sua saúde e a sua maturidade emocional e descubra a liberdade e a alegria de ser quem você deseja ser. De novo, reconheça os seus limites e fraquezas, aceite-os e descubra formas de superá-los. Encontre maneiras de refazer-se e recomeçar. Recue ao ver que está difícil para você.
Veja o exemplo da ginasta norte-americana Simone Biles, que decidiu recuar e ficar fora da final olímpica do individual geral deste Mundial nas Olimpíadas agora de 2021. A Federação de Ginástica dos Estados Unidos compreendeu a decisão da atleta e decidiu que a atleta será preservada para cuidar da sua saúde emocional. E disse mais, disse: nós apoiamos a decisão de Simone e aplaudimos sua bravura em priorizar seu bem-estar. Sua coragem mostra mais uma vez que ela é um exemplo para tantas pessoas. Ou seja, ao reconhecer seus limites, Simone revela autoconhecimento e maturidade. No seu caso, talvez, poderia simplesmente ser apenas parar para descansar, dormir um pouco, simplesmente descansar. Ou mesmo fazer algo prazeroso que te restaura o vigor, a disposição, para depois retornar com mais energia para o seu trabalho. Veja, as pessoas emocionalmente saudáveis têm maior controle sobre as suas emoções e, consequentemente, sobre os seus comportamentos e atitudes. Pessoas espiritualmente maduras na vida cristã e emocionalmente saudáveis têm maior autoconfiança e são mais capazes de lidar com o estresse e com situações inesperadas como doenças, enfermidades, perdas, sejam por conta do desemprego ou a perda de amigos ou pessoas queridas. Enfim, o autoconhecimento e emoções saudáveis nos tornam espiritualmente saudáveis. E a minha pergunta é: como você está se sentindo nestes tempos de pandemia? Você se sente com o seu tanque emocional e espiritual como um tanque cheio? Ou seja, seu tanque emocional e espiritual está cheio ou vazio? Pois bem, na próxima aula trataremos exatamente sobre esse tema, andando com o tanque vazio. Destaco por ora a importância do cultivo da espiritualidade através de uma devocional significativa e transformadora. Esta tem sido uma excelente ferramenta para tornar-se espiritual e emocionalmente saudável. Você gostaria de ouvir a voz de Deus e saber qual é a vontade dele para a sua vida? Veja pelo YouTube, no canal da igreja, a minha videoaula sobre como fazer uma devocional significativa e transformadora para ouvir a voz de Deus e saber a vontade dele para a sua vida. Veja lá, acesse o nosso canal do YouTube, o canal da igreja, e veja esse vídeo. Permita-me orar com você. Querido Jesus, Senhor da igreja, colocamos nossas vidas diante do teu altar com alegria e gratidão. Desejamos conhecer ao Senhor e ampliar o nosso conhecimento a partir da nossa identidade em Ti. Queremos também conhecer melhor o nosso propósito de vida e missão. Ajuda-nos com o Teu Espírito a prosseguirmos em conhecer-Te, a fim de que, conhecendo a Ti, conheçamos melhor a nós mesmos. Desejamos ser encontrados na Tua presença como filhas e filhos amados, filhos que Te dão prazer e alegria. Confiamos na Tua promessa de vida eterna, de vida plena e abundante. Por isso, suplicamos-Te que nos concedas melhor saúde emocional e espiritual, para que sejamos uma igreja emocionalmente saudável, liderada por líderes espiritualmente saudáveis. Em Teu nome e para a Tua glória. Amém. Muito obrigado por sua companhia e sua participação nesse curso. Seja perseverante em cuidar de você mesmo e da missão que Deus lhe confiou. Reflita em tudo o que você ouviu aqui e o que aqui foi compartilhado e prepare-se para o nosso próximo encontro. Espero você no próximo módulo. Um grande abraço, Deus te abençoe.